Esse é o Giro do Agro, seu programa semanal com as principais notícias do agronegócio. Como um programa de tradição, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Chama. E ao meu lado, o Edson. Opa! E vamos com a soja, que no Brasil, no mercado físico em Paranaguá, fechou a R$ 133,98 a saca, enquanto em Campo Grande fechou a R$ 117 a saca. Em Chicago, na Cebot, para o contrato de julho de 2025, temos a $10,48 por bushel, uma queda de menos 1,32%. Ô, Lísia, já posso explicar uma coisa básica aqui para quem veio de fora, que não entende A o que é rocha. bushel, o que é Cebot, o que é isso? Explica. Pessoal, quando a gente fala, aqui a gente não tá falando, tem o mercado físico. Então sempre a gente fala primeiro, o mercado físico. O que é o mercado físico? É quanto que está sendo cotado à venda hoje em dia. Então se você quiser hoje vender um saco de soja na cidade de milho, na cidade de Paranaguá, por exemplo, está R$ 69,00. Isso é o mercado físico, que está sendo vendido hoje, e cada cidade, cada região, na verdade, tem um preço. Aí tem o mercado futuro, que é o quê? É a pessoa que vai lá e faz um contrato futuro, seja nos Estados Unidos, lá em Chicago, que é a Cebot, ou seja, aqui em São Paulo, na B3. Então, um contrato futuro. Todo contrato futuro tem um mês. Então, por exemplo, o contrato futuro de julho, ele vai ser um preço. De dezembro, já vai ser outro preço. E aí é um contrato futuro daquela mesma saca de soja que está sendo vendida. Então, o contrato futuro, a gente pode dizer, né, Lisa, que é uma... Proteção. É o jeito que o mercado está vendo o futuro. Então, por exemplo, hoje a arroba está mais ou menos uns R$300, né? Hoje a gente está gravando. Mas o mercado futuro da arroba, lá para dezembro, para outubro, tá 337. Ou seja, o mercado futuro tá acreditando que lá em outubro vai ter uma alta da arroba. Então sempre quando vocês ouvirem o que a gente está falando aqui, primeiro, o mercado físico, o mercado futuro é o que o mercado está acreditando. Ou seja, o que os produtores, o que os frigoríficos, o que o mercado como um todo, essa negociação está achando que vai acontecer. Se é uma futura queda ou se é uma futura alta, beleza? Já chega na explicação já aqui. E a gente pode chamar isso de hedge? Não. Não? O hedge, na verdade, é uma forma de você utilizar ou o contrato futuro, ou o NDF, que é o mercado a termo, ou... Aí vem uns termos mais difíceis, que é o call and put, que é uma trava de alto, trava de baixo do mercado futuro. Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre hedge. Fechou. Inclusive, aqui na UVP a gente faz hedge, a gente trava preço. Ontem mesmo, inclusive, a gente fez uma reunião, travou o preço a gente teve um pagamento, né, que chama prêmio, eu explico depois tudo pra vocês, pra você travar o preço da arroba do boi, porque a arroba tava 220 lá, agora tá em 300. Só que se o cara tem que vender ali a arroba somente em dezembro, e agora tá um preço bom, mas ele não pode vender, ele paga para travar o preço em 300. E aí se o preço cair, não importa, ele tem um seguro lá que ele vai vender a 300. Se o preço subir de 300, aí ele pagou o prêmio, não precisou usar, mas ele pode vender aí a 350, 360, de acordo com o subir. Então é basicamente você travar o preço para você ficar protegido. Se caiu, você pode vender naquele preço que você pagou, né? Ou seja, travei em R$300, travei em 320, você trava o preço. E se subir, você pode vender mais caro, tá tudo bem também. Então isso é o hedge. É bem mais difícil, mais complexo, mas acho que pro agricultor, pro pecuarista ali, ou dono de indústria também que usa isso, saber, é travar o preço. É você pagar para ter um preço fixo ali daquela commodity, do que você vai vender, seja para comprar, seja para vender, você trava o preço. Que é o que devia ficar mais comum no mercado e agora nós oferecemos isso para vocês. Mas olha que interessante, Lisa. Depois a gente vai continuando, porque essa história é boa. O cara que a gente conversou ontem, ele falou, o custo da minha arroba foi R$200. R$200 foi o custo, né? Beleza, ele tem pequeno, tem 100 cabeças de gado. R$200 é o custo. Esse custo de R$200, se eu vendesse hoje, isso é o custo tudo, com arrendamento, com tudo, eu venderia a 300. Beleza, se eu vendo a 300, eu tenho aí, e são 100 cabeças, né, a 10 arroba ali, então ele ganharia ali R$100 mil. O custo foi 200 mil, a venda 300 mil hoje. Só que não está pronto hoje, só vai estar pronto lá em janeiro. Então o que ele faz? Até janeiro pode ser que a arroba caia e aí ele toma prejuízo, ou pelo menos empate. Então ele falou assim, ele foi lá e pagou um valor, não vou falar aqui, um valor muito barato, para travar o preço a 300. Então o custo dele ficou um pouquinho mais caro, de 200 foi ali para 200 e pouquinho, bem pouco, nem foi 210, 200 e pouquinho mesmo. E aqui ele tem a certeza de que ele vai vender a R$300 arroba. Ou, se o mercado subir, mais do que 300, mas menos do que 300 ele não vende. Então, explicitando que ele não vai vender o gado físico, gente. Ele está fazendo um contrato futuro travado para poder vender o gado na bolsa. Isso. Então, o gado físico ele vai vender normalmente no preço que tiver na época, e aí ele tem esse contrato para proteger ele. E isso uma forma muito simples de dizer, é o hedge. Por isso que mais cedo eu perdi pro Edson. A gente pode chamar contrato futuro de hedge? Óbvio que não, mas a gente usa o contrato futuro para fazer um hedge. É porque
Porque, e aqui vai uma explicação, tem muita gente que oferece o contrato futuro como hedge, que pode ser chamado, né, o contrato futuro. Só que ele não é tão bom quanto uma trava de alta e baixa. Por quê? Se o cara te oferecer um contrato futuro, fala assim, ó, faz um contrato futuro que assim você vai estar seguro. Tá seguro? Tá, você tá travado naquele preço. Só que tem uma coisa chamada, assim, banco não te fala às vezes, que é ajuste de margem. Que é o seguinte, então você lá travou arroba em 300, hoje tá 300. Se amanhã arroba cair para amanhã mesmo, tô falando um dia amanhã, cair para 290, você tem que pagar. Então o cara tem que mensalmente, aí ele recebe, se aumentar a arroba ele recebe um valor, se abaixar a arroba ele paga um valor, só que ele fica tendo que fazer esses ajustes, ou seja, ele tem que ter caixa, tem que ter dinheiro no bolso para ficar fazendo esses ajustes. Já quando a gente faz uma trava de alta, o cara compra, paga um valor por isso e ele fica tranquilo. É igual um seguro de carro, você pagou o seguro de carro, se a tabela FIP aumentar, diminuir, não importa. O preço tá travado. E é até interessante usar o exemplo de seguro de carro para entender o hedge, né? Porque é o seguinte, se a arroba caiu, você usa o seguro. Você fala, não, eu tenho aquele preço segurado, vou vender lá em cima, igual eu falei, igual eu paguei o seguro. Mas se a arroba subir, é igual o seguro de carro. Você pagou o seguro, mas você não bateu o carro. Tá tudo bem. Então você vende no preço que tá no mercado mesmo, vende acima daquele seguro que você fez. Então ganha. Na verdade, até nós explicando pro pecuarista, um deles falou assim, é bom. A gente fez 2 reuniões ontem, eu falei, faz sentido, é bom mesmo. Por que eu não faria isso? Claro, isso. Então é isso. Se você, inclusive, se você quiser saber sobre hedge, ovpcapital.com.br, qualquer outro tipo, até no comentário aqui, fala, eu tenho algo, quero saber de hedge, a gente entra em contato também, faz uma explicação inteira, isso aqui é claro que é só uma conversa, né, explica como que é feito isso, como que as partes se encaixam, o que é esse produto, tudo mais, onde você pode vender e tudo mais, a gente explica certinho, então procura lá, o que é hedge que vocês vão ter. Comenta aí pra gente se vocês já fazem hedge ou não, ou ainda não. E aí nós temos o trigo também, voltando aos índices, no Brasil, no mercado físico, a R$ 1.538,02 em Paraná a tonelada, enquanto no Rio Grande do Sul, R$ 1.362,60 a tonelada. Já em Chicago, né, na CBOT, o contrato de julho de 2025 está a $5,29 por bushel. E agora o nosso querido cafezinho arábica a R$ 2.397,62 a saca, com uma queda minúscula de 1,08%. O café robusta também teve uma queda de 2,50 aí na Bolsa de Nova York, saindo para R$ 1.426,93 a saca. E o contrato de julho de 2025 a R$ 2.663 a saca, com uma queda de menos 9,75%. Isso aqui é bem legal. Até eu parado aqui no roteiro para eu explicar para vocês. Olha que legal isso que aconteceu. O mercado futuro, quando a gente fala mercado futuro, seja do boi gordo, da soja, de tudo, ele é uma projeção. Então eu gosto muito do exemplo de uma lanterna, de um farol. Então você tem um farol aqui. Hoje, por exemplo, a arroba tá R$300, né? Então é hoje, é o mais perto aqui. Aí a gente tem uma subidinha assim, ó, só uma pequena subida. Então, ali no mês que vem, ali para julho, tá 306. Você ligou o farol de neblina. Isso. E ele tá um pouquinho para cima. Então, aqui na frente ele tá pertinho, um centímetro para cima, 306. Para agosto já tá 317, ou seja, é como se fosse assim, a subida já aumentou. Quando você tá lá para outubro, 340. Ou seja, lá na frente tem uma expectativa no arroba 340. Só que essa expectativa lá da frente é muito instável. Você não pode confiar nela. Por quê? Por isso tem que fazer o hedge, você não pode confiar nela. Por quê? É igual a lanterna. Aqui tá 1 centímetro para cima. Lá na frente é 1 quilômetro. Uma lanterna no escuro, você tá que se abaixar um pouquinho, lá na frente abaixa muito. É isso que ele quer dizer. Então o que aconteceu com o café agora? Olha que engraçado. O café caiu 1% agora. No mercado físico. No mercado físico, 1%. Lá na frente, o contrato de julho já caiu 9%. Ou seja, 9% de 2.600 caiu quase R$260. Entenderam? Então imagina, qualquer movimento hoje, lá no contrato futuro, move muito. Então você nunca pode confiar no contrato futuro. Hoje o boi gordo Brasil, ó, então já vai pro boi gordo aqui, tá a R$305 à vista. Isso de acordo com o CPEA, né? E é isso em São Paulo. Isso em São Paulo. Agora, cada região tem o seu diferencial de base, né? E vai diminuindo. Por exemplo, Goiás está ali uns 270. E aí cada região de Goiás tem diferente também, né? Se hoje tiver uma queda de 305 para 300, você pode ter certeza que a arroba lá de dezembro, que está 340, já vai para 330, 320, já cai pancada. Então não confie, não fique acreditando nisso. Tá com uma perspectiva boa. Essa perspectiva muda do dia para noite. Do dia para noite. Então não fica ouvindo gente falando, não, mas eu não vou vender agora não, porque todo mundo tá falando que a arroba vai subir.
cuidado, Se o boi faz tá o hedge. pronto, ele tá pronto. Trava o preço, fica seguro, você faz seguro de carro, o carro vai seguro. Agora, todas as suas cabeças de gado, toda a sua soja, que vale muito mais, tu não faz seguro, tu tem que fazer o seguro para isso. É isso. E agora, indo para as notícias, nós temos o aumento nas alíquotas de IOF que estão preocupando o agro. A iniciativa do governo federal de alterar as regras da alíquota do IOF, o imposto sobre operações financeiras em operações de crédito de alguns setores, acendeu um sinal de alerta no meio agropecuário. E a avaliação dos produtores é que pode provocar aí um verdadeiro cavalo de pau, né? Ou seja, uma mudança aí, uma pivotada no principal mecanismo de financiamento rural do país, que é as LCAs, que é as letras de crédito agrícola. A maior parte dos financiamentos hoje vem através de LCA, né? Hoje representa aí a maior fonte de crédito rural com juro livre, né? Especialmente voltada para empresa rural, cooperativa e tudo mais. Então, embora elas continuem isentas do IOF, ou seja, a LCA ainda não tem o pagamento de IOF para o investidor, apesar disso, os financiamentos realizados com recursos das LCA agora vão ter uma alíquota de 0,95 e mais 3% ao ano. Ou seja, apesar de não estar para o investidor, o financiamento vai ter esse avanço aí. Então, tudo isso pode aumentar aí 3,95% ao ano para a pessoa jurídica pegar aí as LCAs. E segundo alguns especialistas do mercado financeiro, essa mudança pode dificultar a emissão das LCAs e comprometer o crédito rural com recursos livres. Esses financiamentos com a LCA são essenciais para o Plano Safra, sobretudo para cooperativas, agroindústrias e processadoras de ração. Então, com esse aumento do IOF aí que o governo federal está empurrando para a gente aí, os bancos podem reduzir um pouco a emissão desse título. Então, para quem vai pegar a LCA, não vai ter aumento, mas para quem vai emitir, aí vai ter. Então, naturalmente, eles vão deixar de emitir um pouco mais essas LCAs. Hoje, por exemplo, o estoque de LCAs emitidas no Brasil já ultrapassou os 559 bilhões de reais. É muito dinheiro. Sendo que pelo menos 140 bilhões precisam ser direcionados ao crédito rural tradicional, setor que agora passa a ser mais onerado. Mas assim, pessoal, esse aumento do IOF, assim como quase tudo que o governo está fazendo, está sendo uma lambança atrás de lambança. Aumentou o IOF, voltou, mas não voltou no preço que estava, que era 0,38, foi para 3,5, aí depois o Haddad foi lá e falou, não, vamos voltar para 1,5. Mas nunca foi 1,5, era 0,38. Então era 0,38, subiu 10 vezes, foi para 3,5, e falou, não era isso que eu quis dizer, volta para 1,5. Então não voltou. Então, nessa instabilidade aí, a gente tem que ficar acompanhando e ver o que aí pode acontecer. E a CNA, né, a bancada ali, que a gente pode chamar a bancada do boi, aquela bancada do agronegócio brasileiro, tá aí brigando pelos direitos ali, tentando pressionar o governo, o STF também, o legislativo aí, para revogar isso aí, ou pelo menos dar uma mudança, achar uma brecha aí pra gente. E agora nós temos uma notícia maravilhosa, que é o Brasil sendo reconhecido como país livre de febre aftosa sem vacinação. Sem vacinar. Isso é maravilhoso. Uma grande notícia que deve ser, de fato, comemorada. O Brasil obteve, então, esse reconhecimento internacional, né, como país livre da febre aftosa sem vacinação. E essa é a primeira vez que o Brasil alcança esse nível de excelência. Esse status sanitário foi aprovado durante a 92ª Assembleia da Organização Mundial de Saúde Animal, a OMSA, realizada entre os dias 25 e 29 de maio, lá em Paris, na França. A certificação pela OMSA, então, ela exige uma suspensão de vacinação contra a febre aftosa e a proibição de ingresso de animais vacinados em estados por pelo menos 12 meses. Ou seja, não pode ter durante 12 meses nenhum animal, mesmo sem vacinação ali. E o Brasil cumpriu isso. A Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, que representa os frigoríficos de carne bovina, parabenizou os produtores rurais brasileiros, que por décadas promoveram ativamente a vacinação e os controles sanitários em seus rebanhos. O resultado Inclusive, eu lembro quando meu avô era vivo, a gente vacinava sempre quando ele podia ir pra fazenda. Aí, às vezes, dava uma atrasada e tomava multa, mas tinha que ser sempre quando ele tava na fazenda. Aí era só uma farra, cara. A gente ia pro curral e vacinando o boi, e ele sentadinho e pitando o cigarrinho dele assim, ó. As lembranças boas demais, cara. Então, Brasil livre da febre aftosa, né? É claro que sempre tem que ficar cuidando, mas, sensacional aí pra gente. Notícia isso vai abrir maravilhosa. portas para um monte de exportação aí pra gente conseguir vender mais ainda nosso gado. Indo para outra notícia agora. Nós temos o governo proibindo mais 6 marcas de azeite no mês de maio. O governo federal proibiu a venda de mais 6 marcas de azeite no país: Alonso, Almazara, Escarpas das Oliveiras, Grego Santorini, Laventosa e Quintas de Oliveira. Eu nunca ouvi falar desses azeites. Quintas de Oliveira eu já ouvi falar, o resto eu nunca ouvi falar. Alonso, talvez. Você conhece alguma dessas aí? Porque aqui em Goiás, também no Mato Grosso, eu não tenho. Deixa eu repetir. Alonso, Almazara, Escarpas de Oliveira, Grego Santorini, Laventosa e Quintas de Oliveira. Essas marcas já tinham sido consideradas impróprias aí pelo consumo e pelo MAPA, né, o Ministério da Agricultura, em outubro do ano passado, diante da incerteza sobre a origem e a composição dos azeites.
Com a nova decisão, a Anvisa amplia a proibição e autoriza as vigilâncias municipais a apreenderem os produtos em mercados de todo o país. Entre os motivos estão os CNPJs extintos ou inexistentes das empresas, além de teste de qualidade realizado pelo Ministério da Agricultura, terem revelados fraude desses produtos. Foi constatado na composição óleos vegetais não identificados, o que caracteriza fraude. O verdadeiro azeite de oliva deve ser feito exclusivamente da azeitona. A presença de óleos não identificados compromete a qualidade, oferecem um risco à saúde do consumidor. Desde o início do ano passado, 38 marcas de azeite no país já tiveram lotes vetados ou a comercialização totalmente proibida pelo governo federal. Só no último bimestre do ano passado foram apreendidos mais de 31 mil litros de azeite irregular em operações de fiscalização. Ô Lízia, mas sabe de onde que vem tudo isso no final das contas? Não. Inflação. Porque pensa o seguinte, o cara, a produção, e também tem outros problemas de inflação, como de produção e tudo mais. Mas o azeite que era ali R$20, agora tá quanto? Você aí que vai no mercado. 60 conto. 60 conto. Aí o cara sabe que não consegue vender 60 conto, o salário mínimo é 1.500. O cara vai pagar 5% do salário mínimo no azeite. Um azeite. Então não vai vender, não vai vender. E aí sobra só, começa a cair as vendas, o cara, em vez de aumentar o preço, o que ele faz? Ele diminui a qualidade. Quer uma coisa engraçada? Se você parar pra pensar, não tem mais creme de leite. Creme de leite não existe mais. Não. Agora é mistura homogênea. É creme de leite leve. O que é isso? É um pouquinho de creme de leite, um monte de coisa ali pra parecer que é um creme de leite. É uma coisa que aconteceu com o azeite. Aí vem um mapa e diz, não pode mais vender, porque aí começa a ficar até um risco pra saúde também, se começar a mexer com muita coisa. Por isso que é o mais importante. Claro que é difícil, né? É difícil, a gente tá numa Ninguém sociedade... falou que é fácil. Numa sociedade complexa, mas o quanto mais você conseguir comer coisa que não é industrializada, você aí, do outro lado, você consegue manter uma dieta limpa. Limpa, comer carne, comer coisa de verdura, comer coisa que vem realmente de feira e tudo mais. Porque tudo que você abre, no final das contas, mesmo que seja um azeite, pode ser um azeite aí meio fraudulento, igual a gente tá acabando de ver aí. Por quê? Porque, é a indústria tentando ganhar dinheiro com a inflação subindo. É uma merda. E agora nós temos o agro brasileiro querendo avançar para o exterior com bioinsumos. O agronegócio brasileiro está cada vez mais atento à sustentabilidade e uma das novas apostas do setor são os bioinsumos. São produtos desenvolvidos a partir de micro-organismos. O Brasil que já é um grande produtor global nesse segmento, exportando cerca de 90 milhões de dólares todos os anos. Agora quer ampliar ainda mais sua presença no mercado internacional. E é nesse cenário que nasce o projeto Bioinsumos do Brasil. Uma iniciativa aí da Agência Brasileira de Promoção e Exportação de Investimentos, né, em parceria com a CropLife Brasil, que representa gigantes do setor como a Syngenta, a Bayer e a Corteva. De acordo com a pesquisa da Blink, o uso de bioinsumos no Brasil cresceu 13% na safra 24-25, alcançando 156 milhões de hectares tratados. O Mato Grosso, como sempre, né, um dos maiores estados do Brasil, aonde pertence ali a melhor cidade para se viver em todo o Brasil, que é Canarana, né, ali próximo ao Garapu, a Ponte do Sabuguinho, Rio 7 de Setembro ali, fica bem, é uma cidade grande o suficiente que faz sombra ali a Querência, Água Boa e todas as cidades ali em volta, né? Representa aí 34% da produção. Atualmente o Brasil conta com mais de 1.000 produtos registrados, sendo metade deles aprovados somente nesses últimos 3 anos. E já são mais de 170 empresas produtoras no país. E um detalhe importante, 90% das matérias-primas utilizadas são nacionais. São tudo. Sensacional, em contraste com os fertilizantes, onde o Brasil ainda depende fortemente de importações, sobretudo da Rússia. Mas vai mudar, a gente vai começar a produzir fertilizante agora aqui, são das principais Inclusive, coisas lá em Pires do Rio está abrindo uma nova fábrica de adubos sem ser químicos. Olha aí, inclusive, a gente vai responder perguntas aqui dos últimos vídeos. Então tá saindo mais vídeo aqui agora no VP Agro, né, no canal, e tem muito vídeo aqui que a gente vai começar a responder. E teve uma pergunta que eu não vou lembrar aqui de quem é, mas sobre o trigo, né? E a gente vai trazer essa notícia que a gente buscou sobre o trigo ali no Ceará. Então, se você que fez a pergunta, se puder comentar aqui, porque eu perdi o comentário, mas era sobre esse trigo no Ceará ali que tá vindo forte. E o trigo surpreende, então, no Ceará com precocidade e alta produtividade. O Ceará tem surpreendido o setor agrícola nacional com o sucesso do cultivo de trigo em seu território, desafiando a lógica climática do cereal. Isso não faz sentido, né? Não, é muito doido. Que gosta de clima frio e temperado. Ou e seja, tá totalmente o contrário do Ceará. o trigo gosta de clima frio, ele tá lá no Ceará. Né? Mas como? Como que isso faz sentido? Graças a parcerias ali entre a iniciativa privada e
instituições de pesquisa de quem? A Embrapa. Embrapa, fazendo show aí, parabéns à Embrapa, todo mundo trabalha nela. E também o Instituto Federal aí do Ceará, né? O estado colheu resultados promissores em várias áreas experimentais. A produtividade do trigo cearense chegou a 5,3 toneladas por hectare, superando a média da região sul. Cara, fala deles, Não, fala deles, do Ceará. Que é de aproximadamente Ciro 2,5 Gomes estava toneladas certo. por hectare. Foi bom. Nunca errou! Nunca errou! É que se você acompanha o Ciro Gomes falando, você acha que o Ceará é Dubai, cara. Então, enfim, além disso, né, o ciclo de produção foi apenas 75 dias. Se você comparar com outras regiões, é 140 a 180. No Ceará foi 75 dias, cara. O empresário Alexandre Salles, que participa do projeto, destaca que o sucesso se deve à adaptação de variedades desenvolvidas pela Embrapa, como a BRS 264 e BRS 404. E com esses resultados aí, há planos para expandir a área cultivada para até 2.000 hectares nos próximos anos. Não apenas no Ceará, mas também nos estados vizinhos ali, como por exemplo o Maranhão e também o Piauí. Que notícia sensacional. Caso tudo dê certo, o projeto vai reduzir a dependência do Nordeste por trigo importado da Argentina e do Uruguai, que atualmente abastece quase 100% da demanda local. Até hoje a gente importa trigo, né? Se a gente parar pra pensar ali do Sul. Então é isso, cara. Cara, que sensacional. E mostrando claramente como que pesquisa, desenvolvimento e essa junção, que é muito bom. Você junta a Embrapa com a iniciativa privada. Aí você tem uma coisa maravilhosa dessa. E também as universidades. Você vê que aí a Universidade Federal, né? Por exemplo, aqui... Instituto Federal. Instituto Nem Federal. a universidade. Nem a universidade, só o Instituto Federal. Então, parabéns aí. São maravilhosos. Você é do Ceará? Se você comenta do Ceará aqui, se você é do Ceará, comente aqui. O Ciro Gomes tá certo? Aí é a própria Dubai ou não? Conta pra nós. Como sempre, um prazer inenarrável estar com vocês. E eu espero o quê? Eu espero que vocês estejam assando uma carne, tomando uma cervejinha com a família e ouvindo um modão. No dia que eu saí de casa. E eu queria também mandar um abraço pra Canarana, no Mato Grosso, aí a melhor cidade pra se viver. Uma cidade grande, bonita e tão alta que faz sombra em Querência e também em Água Boa, que também são boas cidades ali, mas Canarana é Canarana, né? E um abraço. E se quiser fazer head, comente aqui. Eu quero fazer head, quero saber mais sobre head. E comente o que você produz. Quero head eu faço produção soja, de boi gordo, soja, boi, milho, etanol, o que você faz aí da vida. E um abraço, né? Vem com nós. Chama.